Você já se perguntou o que realmente te excita? Não o que você acha que deveria te excitar, o que a sociedade diz que é sexy, mas aquilo que no seu silêncio, dentro do seu universo, acende uma chama em você. Até que ponto você se permite ser quem você é de verdade entre quatro paredes e fora delas? Qual é o espaço que a sua autenticidade ocupa na sua expressão sexual? E onde, nesse espectro tão pessoal e único, moram os seus fetiches? Sejam muito bem-vindas a mais esse episódio do Fio, onde eu tive uma conversa super intimista com a Natália, com a Subversiva, e a gente vai falar um pouquinho sobre fetiche, erótico, autenticidade. Bora puxar esse fio juntas? Bom, hoje a gente grava ao vivo, finalmente. Muito obrigada, Vicky. Imagina. Muito feliz de estar aqui, isso aconteceu. Eu também estou muito feliz que você está aqui. Que bom que a gente vai poder falar sobre tudo isso que a gente veio falando até agora. Sim. E compartilhar essa conversa, né? Que isso é muito importante. E, bom, vamos retomar o que a gente estava falando lá fora do erótico. E definindo essa coisa, né? De que o erótico é essa satisfação íntima em fazer o que a gente faz, né? Gostar de fazer o que a gente faz. Quando alguém me fala sobre a experiência erótica, normalmente tem uma palavra que eu acabo repetindo várias vezes e que eu até acho uma coisa, sabe, repetitiva. Que é presença, né? Porque é difícil de perceber se você está inteiro numa situação ou ter a oportunidade se você não tiver com essa vontade já, disposição, né? Total. Eu acho que a gente não pode esquecer, né, de sempre... Porque quando a gente fala do erótico, parece que a gente está sempre falando de sexual, de sexual. E o que foi mais legal foi que na conversa que a gente estava tendo antes, que vocês não estavam acompanhando, veio o erótico de um jeito totalmente não sexual, né? A gente estava falando na satisfação de fazer esse trabalho, de gostar, de que por mais que às vezes seja pesado, ou difícil, ou intenso, que ainda assim existe muita satisfação. Sim. Ainda assim, tipo, a gente gosta de fazer o que a gente faz. E aí você falou pra mim, isso é erótico. E isso que é muito legal. E eu sinto que isso que falta na vida de muitas mulheres. Sim. É a gente ter esse lugar de falar... Caramba, o quanto eu sou apaixonada pelas coisas que eu faço e pela minha vida. Não de um lugar romântico, onde eu só faço o que eu amo e não vou trabalhar nenhum dia, porque acho que isso é ilusório, a gente também falou disso, né? Então, às vezes, vai ser chato. Eu tava falando isso pra você. Às vezes, a gente vai gravar um podcast, vai dar um erro no microfone, vai dar um erro no som, vai fazer um conteúdo, a gente se duvida. Acontecem várias coisas que a gente entra nesse lugar. Mas, assim, ao mesmo tempo, aquele fio ainda tá lá, né? E O fio do erótico continua lá, mesmo que tipo, a gente esteja sobrecarregado por todas as nossas coisas e que bata insegurança, tipo, ainda existe essa satisfação. Não é uma coisa que a gente está fazendo de um lugar totalmente racional e lógico e a gente faz porque vai dar mais dinheiro ou porque esse passo vai te levar para lá. sim. Porque essa lógica excessiva, ela desconsidera esse sentir que é muito necessário para o erótico. Acho que foi meio isso. Sim. Existe sabe o que eu entendi pela frase? Que o erótico ele é democrático. Porque eu preciso estar disposto a viver inteiro, seja qual for o momento, né? Eu vou me abrir para essa situação e receber o que ela tem para me oferecer de bom e ruim. Porque, na verdade, ele também não está só associado ao prazer, né? Tem a ver com a dor junto. Tem uma coisa que a gente aprende, né, fazendo muitos anos de análise, trabalhando com isso, que é tudo vai ser bom e ruim, nada vai vir sem a falta. Então, nada vai ser... Eu até falei isso na terapia esses dias, porque eu cheguei na terapia e comecei a falar, né, várias coisas para ela. E aí eu falei, que ela me disse outro dia que a idealização e a loucura estão ali juntas, lado a lado, né? E isso ficou na minha cabeça, isso ficou... E eu pensei, entendi a primeira camada disso, aí eu pensei, entendi a segunda camada disso e falei, ela tem toda a razão, né? Porque quando a gente olha para a idealização e para a loucura, é isso. Tudo está totalmente fora. A gente está tentando criar e fantasiar um mundo ideal, utópico ou distópico, mas ainda assim preso num lugar muito fantasioso,
tentando impor essa fantasia na nossa realidade. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E daí eu fui falar isso pra ela e tal, achando que ela ia ficar super orgulhosa. E aí ela falou pra mim, mas você percebe que de novo você tá polarizando na sua explicação? Eu consigo ser feliz dentro da minha limitação. Eu falei isso pra ela, né? Então, não vai ser sempre nesse ideal que a gente cria, mas que mesmo tendo essas limitações, antes eu estava muito desiludida com essas limitações, e aí eu entendi que não, eu posso ser feliz mesmo com as limitações. Daí ela falou, isso ainda é ideal, porque você não vai ser feliz sempre. Vão ter momentos de felicidade, então em alguns momentos sim você vai conseguir ser feliz, em outros não. E aquilo pegou de novo, né? E eu falei, é isso. Não tem como a gente ter o bom sem ter o ruim. Não tem como a gente ter um relacionamento lindo achando que o pessoal vai ser legal, boazinha e feliz o tempo todo. Eu tive uma conversa esses tempos também que passou por esse lugar, que é o lugar da sombra. Tipo, eu não quero só o seu lado luz e que você seja a pessoa mais legal comigo e com as suas sombras você lida sozinho. Não é isso. Eu tenho que querer você, por completo. E aí, tudo bem, a gente vai ter limites e acordos, porque também não é assim, isso vira muito romântico. Mas não dá pra eu querer só o seu lado bom. Não dá. É porque é a escolha de se relacionar com tudo que é a realidade ou o outro, né? E é difícil mesmo. Envolve o conflito faz parte. A gente é que, na verdade, a gente é que olha por uma lente moralista para o conflito como uma parte ruim, né? Como uma parte chata ou difícil do relacionamento. Mas ele é uma parte. E é uma parte necessária, eu acho. E quando a gente aprende a fazer bem, primeiro, eu acho que antes de mais nada é incorporar o conflito. Então, sim, vai ter que rolar. Tipo, não vai dar pra gente ignorar essa parte, sabe? Então, acho que esse sempre é o primeiro passo. E aí entender como a gente pode ficar bom nisso. Porque entra nos limites, nas negociações, né? Eu acho que como pode ficar gostoso com o conflito. Me conta mais. O que eu penso? Eu penso quando eu tenho uma dificuldade no relacionamento, eu aprendi a trazer para a solução e jogar com isso. Porque assim eu mantenho o vínculo e eu não crio uma distância. Então, se a gente vai ter um conflito, claro que não é sempre, né? Não é, tem conflito que não dá pra você ficar seduzindo. Sim. Mas tem conflitos que dá. Mas se você resolve que não é uma disputa de poder, que não é uma disputa de nada, na verdade, né? Então, pode dar um tesão junto. Por que não? Mas não interessa, né? Então, eu penso assim, que a gente pode se comportar e fazer graça disso, e fazer piada disso, e não se fechar para receber aquilo como uma negativa, mas tipo, essa é uma linguagem também, sabe? E aí vocês trabalharem com humor, né, com abertura, com disposição para brincar, na verdade. Total. Eu lembro que no último episódio que a gente gravou, você falou uma coisa que eu levo muito e trago para várias sessões, que é essa habilidade da gente rir da gente mesmo. Então, às vezes, a gente vai testar uma coisa, vai fazer uma coisa que vai ser ridículo. E aí, em vez da gente se fechar no lugar de vergonha, do tipo, não deu certo, tentei fazer, sei lá, tentei fazer um movimento sexual, tentei fazer uma surpresa, tentei fazer, e não rolou. E aí, muitas vezes, a gente se fecha e fica, que vergonha de mim, eu não acredito, quem mandou eu ir lá tentar e fazer? Não, quando a gente começa a levar isso para esse lugar que você falou do humor, da brincadeira, né? Sim, foi ridículo, vamos rir disso junto? Putz, não acredito, eu tentei, não deu certo. Tudo bem, fica pra próxima, sei lá. A gente brinca com isso, passa. Né? Se elabora na hora, assim, mesmo que traga outros pensamentos, você já vai aprendendo a olhar com menos, não só humor, não é com menos, mas é também com prazer, né? Então, o fetiche nesse lugar que você trouxe agora, ele me ensinou, ele foi uma maneira de simbolizar
a sensação que eu queria ter, a habilidade que eu queria ter para estar corajosa, para fazer coisas que eu nunca fiz antes, por exemplo, passando por uma situação de constrangimento, que é uma prática de humilhação, né? Muitas vezes, então, é a maneira que a gente escolhe olhar, eu acho, se relacionar, sabe? Sei. Que legal isso. Eu poderia pensar, então, vou pegar esse exemplo da humilhação que você trouxe. Eu poderia pensar que então, eu vou escolher ser humilhada para poder experienciar isso num lugar um pouco mais confortável, onde eu me sinto um pouco mais segura, para daí, a partir disso, conseguir lidar com isso em outras áreas da minha vida que eu não tenho controle, que talvez me afetem mais. É uma possibilidade. Uhum. Não que as pessoas procurem intencionalmente isso, às vezes inconscientemente sim, mas não necessariamente. Eu escolho assim também. Eu tenho muito prazer nisso, mas eu acho que o meu grande prazer é eu vivi isso, eu senti isso e eu ganhei ferramenta para mais ferramenta para me relacionar com sensações como essa. Isso é incrível, né? Porque eu entendo o que você está falando. Às vezes é como se a gente. Bom, isso é psicanálise pura, né? A gente repete para tentar elaborar, mas a gente faz isso de uma forma inconsciente. E talvez trazer isso no simbólico dentro de uma atitude consciente possa ser muito restaurador. Exatamente. É uma reparação. É um lugar que. Por isso que ele foi feito com todas as diretrizes, assim, existem as diretrizes para organizar o fetiche que é o BDSM. Porque é para tornar um lugar justamente baseado na consciência. Porque eu só posso consentir, ou seja, intencionar uma encenação se eu sei o que ela vai trazer de consequências, inclusive subjetivas, né? Você acha que isso é sempre claro? Às vezes você se surpreende com o que vem. Não, você não. Se você está disposto a jogar, você tem que estar pronto. Você tem que estar ciente, pode vir coisas que podem ser arriscadas. Eu acho que e isso tem a ver, né? Assim, quem vai viver uma experiência erótica, ela tem que abraçar o risco. Isso é mano. Eu concordo. Porque isso vai para dentro e fora do fetiche, né? Então vamos voltar ligando os pontos com o erótico, é isso? Se a gente pensar no erótico como essa definição da nossa habilidade de sentir, então não tem, eu sempre falo isso também, não tem como a gente sentir só o prazer. Ser mais sensível é ser mais sensível, prazer e dor, né? Anestesia tudo. Não tem como a gente falar só essa parte não. Isso não é, a gente fragmenta tudo. Então, eu acho que essa habilidade de sentir tudo vai te colocando nesse lugar onde você também está cada vez mais pronta para lidar com o que vem. É o que você falou do risco. Uhum. Porque senão a gente fica vivendo o mesmo script e isso vai deixando a gente entediado. Isso daí não é o erótico. Não conta mais. Esse daí é a repetição, né? Sim, é isso. Mas para viver o erótico, a gente tem que estar disposta a abrir esse lugar de novo. Mas assim, Porque senão vai ser só repetição. E isso vai ficando boring, isso vai ficando entediante. A gente não. Daí ninguém quer mais transar. porque tá performático, tá Repetitivo. porque se perdeu o erótico. Porque para poder viver o erótico, é o que a gente estava falando aqui. A gente não pode romantizar isso e achar que vai ser só uau, lindo, sedução, lingeries e coisas. Não. Vai vir o que tiver que vir. E às vezes o que vem é um choro, é uma memória, é uma coisa que estava reprimida, é um ciúmes, pode vir qualquer coisa ali naquele espaço. Pode vir sujeira. Uhum. É visceral, né? A relação é visceral. E o sexo, ou o lugar da vulnerabilidade, nem necessariamente numa cena sexual convencional, como a gente imaginaria, mas o estado cru, humano, ele é sujo, inclusive, né? Tem secreção. Sim. Sim. Foi ótima. Mas eu acho que é isso, né? E é sujeira em todos os sentidos. A gente precisa estar disposto a lidar com isso, né? E, inclusive com essa sombra, vamos chamar, porque é algo que fica reprimido. E aí a gente pode falar até da raiva da mulher que vai para esse lugar da sujeira,
ou da secreção, ou da obscenidade, ou tudo que entra nesse campo, onde, ai não, isso não. Porque tudo que a gente rejeita e põe para fora, ainda está reverberando. E é uma parte nossa que fica fragmentada, mas não é porque está fragmentada que deixou de ser uma parte nossa. Sim, Né? exatamente. Eu penso que é essa condição que torna, que torna possível a transcendência, a função transcendente acontecer. Porque ele une, né? Então, eu vejo, né, do masoquismo, que é uma prática mais conhecida por ser do BDSM, das subculturas, mas que ele foi escolhido como uma linguagem de relacionamento e como uma linguagem de prazer saudável. Mas ele é uma linguagem como outra, né? Ainda mais se é do desejo, porque a pessoa, até vou explicar, né? O masoquismo é aquela pessoa que gosta de receber práticas de dor, ela sente tesão na dor. Então, De certa forma, todos nós. exato, em algum grau, de maneira consciente ou não. Sim. E o masoquista, ele faz essa alquimia, assim, ele navega melhor entre os dois polos que a gente aprendeu que deveria ser opostos. Ele é, tipo, o iniciador nesse caminho, assim, tipo, pra mostrar, ilustrar que é uma fusão, na verdade. Eu gosto muito dessa ideia, né, do caminho do meio. Porque é mesmo nessa junção dos opostos, nunca vai ser uma coisa só. Né? E eu acho que o sexo é um lugar que simboliza muito tudo isso. E que simboliza muito a qualidade das nossas relações. Porque é muito sobre a satisfação, né? E eu vejo pessoas presas nos dois polos. Então eu vejo pessoas presas em um sexo repetitivo, padrão, sem erotização, igual a gente estava falando. E vejo pessoas presas num outro lugar, que é também na repetição do fetiche ou de alguma prática não convencional, seja não monogamia, seja um fetiche específico. Eu recebi um caso outro dia de uma pessoa que não conseguia ter nenhum tipo de relação sexual que não fosse exatamente daquele jeito, daquela forma. Ou seja, nos dois polos, por mais que eles pareçam opostos, então você pode pensar na mulher que só transou com o marido a vida toda e que não conhece nada além daquilo, e que isso para ela é repetitivo, e daí ela fala que ela não tem libido e chega no consultório assim, como a outra pessoa que chegou no consultório falando: cara, eu desconstruí tudo, eu só vivia relações assim, nunca entendi que isso seria um problema, mas agora eu entendo que eu consigo me relacionar de outra forma, eu tô preso aqui também, tô sem libido. Sim. É a mesma coisa. Os dois estão sem erótico, né? Sim. E é muito fácil se confundir, né? É. Porque a gente está em busca da nossa autonomia, assim, né? A gente tem um impulso para isso, adultos. E a gente vai buscando os lugares onde a gente acha que a gente vai encontrar a nossa maior individualidade. Só que toda vez que a gente se depara com a atenção, com o povo, que é justamente coletivo ali, é eu diante de muitos outros. Também é difícil de bancar a individualidade e não fazer entrar no automático como está a maioria das pessoas, né? Concordo. E acho que essa é a raiz da questão de onde se perde a relação com o erotismo. Porque a gente foi feito para desligar a conexão com o nosso corpo, né? Que é uma condição Concordo. do prazer. E eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Esse é o ponto onde a gente se desconecta do erótico. Por quê? Não tem uma regra. É o que a gente estava falando. É uma coisa que você tem que estar em contato com o seu sentir o tempo todo. Porque pode ser que aqui numa relação algo aconteça que seja super erótico para mim e que em outro momento, mesmo dentro dessa relação, isso não seja. Que mesmo com outra pessoa isso não seja. Mas eu sempre gosto de trazer isso porque não tem assim, se você fizer isso, isso e isso, vai dar certo e você vai retomar. Não, é o que você está sentindo no momento. Então é você aprender a se escutar e a voltar para o seu corpo. Eu gravei um podcast muito legal com uma mulher que falava sobre isso. Ela também chama Nath. Tô muitas Natálias. E ela falava do arquétipo da Virgem Maria, né?
que é uma virgem com véu daqui para baixo. Sim. Então, que é uma mulher sem corpo. Então, a nossa referência do arquétipo feminino é sem corpo. Sim. E aí é essa reconexão que a gente tem que fazer com o nosso próprio corpo. Porque o sentir está no corpo. Não está só na mente. A mente pode criar, pode estimular, mas a gente vai sentir com o corpo, né? É engraçado você trazer isso, porque eu tive uma pessoa que me enviou uma mensagem no privado justamente com essa pergunta. A gente precisa trazer a vivência sexual para o corpo. E eu tava falando sobre o erótico ser uma questão intelectual também, né? Então, toda vez que eu ouço alguém falando sobre isso, eu concordo. Eu falo, é verdade. Imagina, né? Assim, especialmente tratando-se de mulheres. Mas ao mesmo tempo... a gente também foi super ensinado que o teorizar e o racionalizar não é um campo para a mulher, né? Então, são dois territórios ali que a gente tem que se apropriar para, inclusive, conseguir ter prazer, né, na vida, pelas relações, pela própria existência. É muito legal que você falou isso, porque é exatamente a questão da dualidade que a gente estava falando agora, né? Não é a mente ou o corpo, é a mente e o corpo, assim. Exato. E os dois juntos. Porque senão você vai se travar ali, seja por um lado, seja pelo outro. E como você acha que a gente pode fazer para voltar a se reconectar com esse erótico, assim? Eu acho que a gente começa pelas regras de tabu, assim. O primeiro passo é sempre a educação, né? A gente tem uma educação muito ruim, sexual. A gente vai buscar sobre sexo seguro. Eu fico sempre escandalizada com as minhas pesquisas, porque elas são muito rasas no campo da sexualidade do comportamento, né? Na sexualidade dissidentes, são um pouco mais recentes também, isso tudo mais. Enfim, a gente tem pouca linguagem, vocabulário para falar de algo que é muito mais complexo, que acabaram fazendo com que a gente aprendesse que sexo é genital. Sexo seguro é usar camisinha anticoncepcional, ISTs. Acabou o assunto sexualidade, gente. Então, pra gente se conectar com o erótico, o corpo e a mente, a gente precisa começar por uma boa educação sexual. Sabe? E contínua, né? Total. Eu sempre penso nisso. As pessoas tendem a reduzir o sexo a uma coisa muito simplista, né? Então, é isso, e agora, por mais que a gente tenha coisas que vão levar muito mais para um lado, eu vou chamar de pornográfico no sentido de performático. Então, como fazer o melhor boquete, o curso da melhor sentada, sabe, coisas assim, que no fim, tudo bem, é empoderador você fazer o melhor boquete e ter a melhor sentada, mas é como se existisse uma regra através de técnicas. E, cara, não me entenda mal, eu acho importante a gente saber as técnicas, tem várias coisas super úteis, ferramentas para a gente poder linkar. Mas é isso, são só ferramentas. Se você se pegar na ferramenta, você se desconecta totalmente do seu sentir e do que está acontecendo ali naquele momento. Não tem uma fórmula mágica que vai funcionar sempre para todo mundo. Eu estava conversando com um amigo, eu acho que era de uma maneira bem sorrateira, assim, da nossa parte. Era uma negociação. Sabe, você chega inicial numa negociação. E aí, uma das perguntas que eu fiz pra ele foi: você não quer descrever como é que você faz sexo oral? Não, foi no Instituto Metamorfose. Aí eu falei: conte-me mais. Tá, mas então, como que você aprendeu lá no Instituto Metamorfose? Aí ele começou a contar. Eu aprendi essa técnica, eu vou lá e faço assim, daí eu subo. Aí eu falei, que mais? Tipo, ele tava vendo uma técnica, né? Achando que resolveria a relação. E foi aí que eu percebi que eu falei, cara, não dá pra ser relacionado mais assim. Tem a menor condição, né? Porque
vira, não importa se você vai pegar uma prática tântrica, uma outra de não sei onde, enfim. O que importa é o quanto você vai estar se envolvendo com o outro e com consigo mesmo, principalmente consigo mesmo, né? Total, total. E é por isso que eu questiono muito essa educação sexual, porque eu acho que tem que passar por esse lugar de eu te reconectar com você. Então, todo o meu trabalho, e eu penso muito sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso dentro dos atendimentos, então eu não tenho uma resposta. Eu não sou dona de um saber que você não tem. Eu tô aqui para te ajudar a entender o que é que você quer, o que é que o seu corpo pede. É sobre você reaprender, ou talvez aprender, a escutar o seu corpo, validar isso e tudo bem, aí negociar a realidade, mundo interno e mundo externo, né? Mas a gente anula tanto o nosso mundo interno, e eu acho que como mulher a gente é ensinada a fazer isso. E aí, quando a gente busca essa reconexão, muitas vezes a gente começa a buscar por meio da técnica mesmo. Só que a técnica, ela nunca vai poder trazer o erótico. Porque se a gente, de novo, fica preso num processo, a gente não está sentindo, a gente não está entregue. E a gente não está aberto para o que pode vir. O, o que me faz pensar que dentro dessa discussão, sempre tem que olhar para o que é considerado tabu. Porque senão você vai ouvir, ou com muita restrição, né? Aquilo que de repente pulsa dentro de você. Você pode, inclusive, nem ouvir, ignorar, fantasiar, né? E pode ser desconfortável, na verdade, é a comunicação. Então, quando a gente começa a falar de subjetividade, de experiência individual e entender que isso também é sexualidade, a gente pode colocar em xeque alguns tabus, né? Muitos, inclusive. Ai, o que é muito comum é eu receber perguntas de homem que quer muito, na verdade, compartilhar comigo que eles gostam de inversão de papel. Muito comum. Pegue. Muito comum. Então, essa estrutura, que modelo, a nossa socialização foi tão rígida e que é difícil para as pessoas se sentirem confortáveis em desejar, até porque elas evitam o desejo, né? A gente vai, é super político isso, né? Total. Você ensina como é conveniente o que você deve desejar ao homem. Então, se você. E mulher, claro, mas se você tem algo que é diferente daquilo que ensinar para você a sua vida inteira, que é o que você deveria querer, a gente tem que dar bastante passos atrás aí e ver no que você vai querer acreditar para ter uma vida satisfatória, né? Isso vai interferir totalmente. Total. É o quanto a gente banca os nossos desejos. Quanto banca. E tem uma desconstrução também, eu acho difícil. E eu acho super importante. Tanto o treino da fantasia, que eu estimulo muito, né? Falar sobre o desejo, trazer umas coisas diferentes. Justamente para, tipo, você não tá sozinho, você tá desejando e não tá errado você desejar, porque você não tá fazendo nada com isso até que você faça, né? Aí a gente tem que falar de consentimento muito, aí a gente tem que pensar naquela ética amorosa da Bell Hooks, no respeitar, cuidar das relações, mas principalmente respeitar, né? Que você já olha com respeito para aquela pessoa e coloca assim em prática, a gente tem pouco problema de consentimento quebrado, né? Concordo. Eu sempre gosto de fazer uma diferenciação e eu acho muito válido isso que você falou. Sim, até porque tem coisas que só vão ser prazerosas no mundo da fantasia. Tem coisas que vão ser prazerosas a realização no mundo exterior. E tem coisas que vão ser os dois, ou só um ou só outro, né? Não são excludentes necessariamente, mas podem ser. Então, é até que a gente falou no episódio passado da rape play, né?
Então, essa fantasia de estupro, às vezes, ela imaginar isso quando ela está se masturbando, e aí tudo bem, a gente pode analisar de onde vem simbolizando trauma, eu não vou entrar nessa questão. Mas para ela, na imaginação, é prazeroso. Só que se você pensar até em encenar isso, talvez não seja mais. Ou em viver isso, não seja mais. E aí a gente fica pensando, e eu recebo várias pessoas que me falam isso, tem alguma coisa de errado comigo, porque eu me excito com essa fantasia de algo que deveria me aterrorizar. Tá totalmente correto. É. Ela está vivendo o que foi projetado para ver. Ela sente o desejo que ela foi ensinada a viver, só que nunca falaram. Então, minha querida, você vai achar agora muito gostoso ser oprimida. Sim. Não tá nada errado, tá? Seguindo, é bom agora você retornar a si mesmo Sim. para ver o que é o correto, né? Sim. E entender que talvez esse seja um desejo da sua fantasia, mas não precisa se limitar a isso, né? E que talvez na realidade você vai ter outros desejos. A gente tem vários desejos. Também. E também é uma prática que acontece, que pessoas fazem e existe toda uma maneira de praticar, né? Que essa também é uma coisa que eu gosto muito de deixar comunicado, assim, porque pode ser um lugar muito poderoso de transcendência, né? Essas encenações, assim, de reelaborar. Eu repeti e fazer agora. Consciente. Então, a ética existe, né, desse tipo de prática para manter segurança. E deveria ser qualquer tipo de relacionamento, na verdade, né? Você ir pensando que tendo uma consciência sobre questões de consentimento. Total, e você falou a palavra que eu queria retomar, que é consentimento. Então, ok, se a gente está da fantasia, você pode fantasiar e desejar o que você quiser. Agora, se você quiser praticar e trazer para a realidade, então a gente vai precisar falar sobre consentimento. Exatamente. Sempre, né? Especialmente se envolver outra pessoa. Eu creio que o passo seja o seguinte. Eu tenho primeiro fantasia e me permito, né? Porque muita gente me procura por causa dessa vergonha que sente por ter uma expressão sexual dissidente, por gostar de coisas que não são convencionais, normativas. E então o treino da fantasia já vai dando autorização para o inconsciente, né? Mandar o que ele de fato quer, e sem filtro. E é você lidando com partes suas, sem se sentir ameaçado por entrar em contato, né, com isso. Muito bom você falar isso, porque esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu me peguei tendo alguma atitude manipuladora, de certa forma. E eu falei, caramba, né? Eu manipulei aqui. Por que eu manipulei aqui? Tipo, eu não sou assim. Daí eu falei, não, calma. Se eu manipulei aqui, é porque eu sou assim. Uma parte de mim é assim. E aí comecei a fazer justamente esse processo que você falou. Então, essa parte precisa ser integrada. Ela precisa receber um lugar na mesa. Ok. Exato. Ela precisa estar aqui. Ela precisa receber um lugar na mesa. Maravilhoso. O que não significa que ela vai regir a casa, Exato. mas ela merece um lugar na mesa. Ela merece. E é isso que falta, principalmente quando a gente fala de sexualidade. Então, eu brinco dos dois lados, tanto na dominação como na submissão, né? Então, eu poderia percorrer esse espectro, digamos assim, eu não estou fixa em nenhuma posição. E eu percebo que entra um pouco nesse lugar. E eu gosto de falar disso em vários sentidos. Então, tanto dessa coisa de que eu posso tanto dominar quanto me submeter, quanto na questão de que eu posso brincar de BDSM e de Tantra, e ter um sexo de 15 minutos e ter um sexo de 8 horas. Ou seja, é tudo. Não é só uma coisa ou só outra. E a gente se perde aí, porque a gente tenta se definir, né? Sim. E se colocar só num lugar. E tudo bem, a gente vai ter nossas preferências, não é sobre isso. Mas cuidado para não se limitar e ficar preso sempre no mesmo papel. Mas vamos retomar o consentimento? Sim. Como que você definiria isso? Eu tô com uma frase muito recente, que é o consentimento tem que ser pensado principalmente no que está em jogo quando a pessoa disse sim.
é o que leva ela a dizer assim, não é o sim final, não é o sim ou não, mas é o porquê sim. Porque agora, nessa condição, nesse contexto, sim, com essa pessoa, sabe? Tudo isso é um sentimento. Então, ele vem sendo construído. E, e principalmente, acho que uma das coisas que não dá para desconsiderar é a pergunta: o que eu perco se eu disser não? Essa é a chave do consentimento, na real. Porque se eu tô indo com medo, eu não tô indo porque eu quero ou pelo meu prazer. Eu estou indo porque eu tenho medo de perder alguma coisa ali. Ou alguém, né? Alguém. Exato, no geral isso é muito comum, né? Esse tipo de chantagem. Eu vejo muito isso, assim. E ainda mais quando a gente fala de homenagem, de relações liberais, muito assim. Geralmente, entre 3 pessoas solteiras até que vai melhor. Mas quando a gente fala de pessoas, um casal, né, e uma terceira pessoa, é sempre muito difícil por causa disso. Porque eu vejo que sempre existe essa dinâmica de que alguém ali muitas vezes não quer estar fazendo aquilo. Ou em algum momento a pessoa não está bem, não está confortável. Então, eu percebo que tem muito isso e, em geral, são as mulheres. Sim. Em geral, são as mulheres. E eu recebi já vários clientes que chegaram para mim e falaram: foi uma experiência super traumática para mim. E, ao mesmo tempo, eu consenti, elas usam essa palavra, eu consenti, eu fui, eu estava lá, então eu não posso reclamar. Porque eu quis, eu participei e tal. Só que aí a gente precisa rever mesmo o que é consentir a partir dessa sua perspectiva, né? E a gente também gravou o último episódio sobre consentimento. Então, acho que quem quiser se aprofundar lá, entra lá, né, arrasou nessa conversa. Mas de olhar para isso. Se eu tô fazendo algo porque eu tô com medo de perder o outro, se eu tô me colocando num lugar... E, às vezes, se isso passa por um lugar de neutralidade, sei lá, o pé. Para mim é uma coisa neutra. Não é uma coisa que eu adoro e não é uma coisa que me dá aversão. Se você me pedir, pode ser que no momento eu faça por você, né? Então, não é algo que eu faria por mim, mas eu poderia fazer por você. Mas eu só poderia fazer por você porque eu não estou cruzando nenhum limite meu. Se é uma coisa que eu tenho aversão, então, se é uma coisa que eu falo, por exemplo, a humilhação, eu não gosto. Então, para mim, eu não vou falar que sim. Porque não está vindo de um lugar de neutralidade. Está vindo de um limite muito mais rígido de eu não querer fazer aquilo. Então, se eu falar que sim, é pelos motivos errados. É porque eu não quero te perder, é porque eu quero te agradar, é porque eu me senti pressionado nessa circunstância, é porque eu quero pertencer ao grupo, é porque é 1000 outras coisas que não o meu desejo, e não o meu desejo autêntico de te agradar sem passar por cima de mim. Sim. Exatamente. Por isso não é interessante para ninguém falar sobre consentimento, né? Você passa a tomar decisões conscientes. E aí isso muda muita coisa. Muda a nossa autonomia, né? E uma... Tem uma outra complexidade sobre consentimento que também tem que ser discutida, que é quando existe uma manipulação que leva você a consentir. Então, a gente já está numa estrutura, na verdade, que não favorece o consentimento. Já, de partida, assim. O consentimento, ele é uma conquista, né? Então, e ele não é uma garantia. Não é um diploma, conquistei, me formei, tá lá na minha parede, né? É momento a momento. Aí pessoa a pessoa, porque assim, a verdade é que seu consentimento vai estar sendo atravessado o tempo inteiro nesse mundo, né? Especialmente mulheres, enfim. Mas ter mecanismos e técnicas além das culturais que a gente já traz, como socialização, que eu preciso obedecer se eu quiser receber o amor, eu preciso socializar, eu preciso dizer sim para receber a aprovação e a validação, né, da minha existência,
é a hora que eu aprendo a me comportar da maneira que me beneficia, ao invés de repetir o que está sendo imposto para mim como padrão, eu ainda tenho que continuar lutando pelo consentimento, porque ainda existem esquemas, manipulações, técnicas de neurociência, né? Comunidade, o movimento, na verdade, Red Pill. Então, a gente precisa ter, inclusive dentro de uma educação sexual, agora pensando, esse tipo de discussão profunda sobre consentimento e sobre como funciona mesmo os mecanismos de condicionamento, porque isso passa por consentimento, né? Claro. Isso que você falou faz todo sentido. E eu acho que é tão perigoso pelos dois lados, né? Porque a gente pode ser muito inocente ou se achar muito esperto e ser manipulado em qualquer um desses dois polos. Não tem uma coisa assim, uma garantia. E eu acho que a questão da gente estar conectada a gente mesma, antes de mais nada. Então, momento a momento, se perguntando, eu tô confortável com isso? Isso tá ok pra mim? Isso, eu banco isso, né? Eu tô disposta. Porque se a gente tá muito envolvido e se em algum momento esse outro, ele ocupa essa posição na nossa vida, porque é muito aquilo da Valesca Zanello, né? A gente foi ensinado a ser objeto de desejo, e não quem deseja, não o sujeito desejante. E nessa posição de objeto, a gente fica lá na prateleira querendo ser escolhida. E às vezes você é escolhida, e aí você não quer ser desescolhida ou devolvida. E aí, às vezes, você fica num lugar de que não, eu não quero perder, eu gosto muito dele, eu preciso disso. E acaba se submetendo ou passando pano para várias coisas. E isso mostra uma vulnerabilidade nossa, no sentido de uma carência mesmo, assim, né? E muitas vezes é aquela coisa, eu quero ser escolhida porque isso me valida. E não porque eu quero ser escolhida por você, necessariamente. Não, Sim. isso. Eu escolho você, na verdade, né? É muito inconsciente. Agora que eu tô solteira, já faz vários anos, você trazer esse assunto me fez pensar. Como que eu vou lidar com isso num relacionamento hoje, tendo conhecimento que eu tenho, né, sobre esses padrões de comportamento de gênero, enfim. Eu fico curiosa, porque a gente fala de um lugar que parece fácil, né? Mas é difícil de colocar em prática, porque tem muita resistência. Cara, não é fácil, não é fácil. E eu acho muito válido que você trouxe isso, porque às vezes as pessoas assistem ou escutam a gente e pensam, nossa, elas resolveram, né? E assim, tipo, logo esse ano você me contou um caso, eu te contei um caso. A gente passa uns panos que depois a gente olha e fala, não é possível que eu passei esse pano para essa pessoa. Não é possível que de novo eu repetir esse padrão. E eu acho que essa é também a graça de entender que é todo mundo desconstruindo. Ninguém está num lugar de superioridade nesse sentido. E que a gente precisa ter humildade de se reconhecer, e daí voltando para o que a gente estava falando, e de rir da gente mesmo, de falar, viajei, foi um delírio coletivo. Foi. Tô de volta, tudo bem, passou. Porque senão a gente fica também com o nosso chicote, daí vai da vergonha pra culpa, pro medo, pra vergonha, pra culpa, pro medo. Sim. E sair desse lugar tanto da vergonha quanto da culpa. Errei, que merda, aprendi. E agora eu vou estar mais esperta pra próxima, mais ligada. Mas eu percebo que se relacionando agora, a gente começa aos poucos, bem poucos, pequenos passos de formiga, a fazer escolhas melhores. Sim, é um treino, né? Isso Eu penso muito, na verdade, sobre me tratar com esse cuidado, assim, de uma pessoa que está aprendendo a andar. Tanto por conta né, eu levo isso em relação à minha neurodivergência, mas em relação a tudo que eu estou aprendendo a fazer pela primeira vez. Então, a gente nunca foi ensinada socialmente a ter o poder de escolher, né? Então, a gente está especialmente um parceiro romântico. Não fomos ensinados isso. E o desejo foi nos negado. O corpo também. Então,
gente começa errando. E continua A gente começa errando e vai errando até a gente melhorar. errando menos, aí um pouco mais, aí um pouco menos, aí um deslize maluco, aí você acerta. Então eu acho que é muito isso, assim. E aí é válido também a gente entender, e eu tenho incorporado muito isso, assim, na minha vida. Cara, sou eu que vou estar comigo até o fim, sabe? Então, eu que tenho que ser essa pessoa que cuido para que as coisas não aconteçam desse jeito. E muitas vezes a gente entra nesse jogo de poder até inconsciente, né? Essa coisa do ego, usando o ego nesse termo comum, de uso comum. De não, então vamos ver, você tá me desafiando. Então, não. Ou então, sei lá, ou na posição da vítima mesmo. Oh, olha o que ele faz comigo, olha onde ele me coloca. Só que no fim, por mais que muitas das coisas que aconteçam com a gente não sejam culpa nossa, vai ser sempre nossa responsabilidade se tirar desse lugar, vai ser sempre nossa responsabilidade fazer diferente. Porque tudo bem, no mundo ideal a gente deveria poder viver numa sociedade onde essas coisas não existem. Mas a real é que a gente vive numa sociedade onde elas existem o tempo todo e a gente vai ter que lidar com elas, né? Exatamente. Essa é a condição. Então, como você vai se relacionar com o que está posto? Total, eu concordo. E aí eu acho que trazendo tudo isso para o erótico que a gente estava falando, então eu sempre gosto de pensar no modelo de controle duplo, né? Do carro, do acelerador e do freio. Então não é só a gente querer acelerar, mas a gente precisa tirar o pé do freio também. E essas coisas que vão minando o nosso desejo entram nesses lugares do freio e vão traumatizando, né? Toda vez, e entra na questão do autoabuso, toda vez que a gente passa por cima do nosso não, que a gente faz uma coisa que a gente não queria fazer, que a gente se coloca numa situação que a gente não queria estar, de uma forma negativa pra gente, dolorida, de muito sofrimento, cara, a gente se perde da gente, a gente vai deixando de confiar na gente. E aí a gente vai perdendo essa ligação com o nosso desejo, com o nosso consentimento, com a nossa segurança. Porque para a gente poder testar as coisas, daí vamos falar de pisar no acelerador, para a gente poder experimentar, vamos, igual você falou, vamos fazer uma experiência, vamos viver um fetiche, vamos fazer uma coisa, vamos sair com outra pessoa. A gente precisa confiar antes de tudo na gente mesmo. Essa é a relação que não pode estar minada. E acho que muitas vezes essa é a relação que está minada. Apesar de, esse é o pior perigo, né? Esse é a furada. Porque a gente precisa partir do princípio que a gente vai ter que saber se defender. Que a gente vai estar segura, né? É que eu tô num lugar que eu acho que, como aconteceram muitas coisas comigo, eu sei me defender, mas eu também quero saber quando não me defender. Exato, que é a atividade. Uau! Quer ter esse discernimento, mais uma vez, momento a momento, né? Então, eu até escutei isso ontem, né? Ele me perguntou, mas como é quando você não precisa se defender? Tipo, tá bom, eu já entendi. Não foi com essas palavras, mas foi isso, né? Tá bom, eu já entendi que você sabe se defender se você precisar. Mas você já imaginou como seria se relacionar sem precisar se defender? E o mais louco foi que eu falei, mas eu tenho relações onde eu não preciso me defender. E essas relações são com as minhas amigas, principalmente com a minha melhor amiga. Então eu experiencio isso, né? É que eu acho que no campo do romântico, a gente passou por tanta coisa, né? E foi tão machucada, que gera essa desconfiança mesmo. E tem outra coisa, né? Tem uma questão de tempo. Total. A gente também acaba fazendo esse movimento justamente de será que eu estou me defendendo demais? Mas na verdade você está se defendendo da maneira adequada. A gente também está com relação super distorcida com o tempo. Questões da atualidade. Sim, total. E a gente levou o relacionamento para esse lugar também por causa da interferência da internet, né? E desse acesso a qualquer hora, a qualquer momento que parece que faz acelerar o movimento das relações. Mas a confiança ela depende do tempo, da prática, né? Então, eu penso sempre no seguinte, eu preciso conviver, ter tempo para ter acontecido coisas que vão me demonstrar
quanto eu posso confiar em que situações, né? Com cada um. E até que a gente fez, né? Acho que eu preciso aqui de mais apoio, onde que eu posso ir mais tranquila. E isso é importante. Eu entendi isso pela primeira vez, isso é importante para mim em toda a relação, principalmente amorosa. E faz todo sentido, porque é racional. Só que a gente nunca fez assim, então a gente se questiona, né? Total. Isso que você falou do tempo faz todo sentido para mim. É uma coisa que eu sempre falo dentro dos meus atendimentos e tento exercer. Confiança não tá dada. Não tá dado. E não tem que dar. Não tem que estar dado. Porque a confiança dada vem de um lugar de uma inocência irrealista. Exatamente. Vamos colocar assim, né? Então, totalmente desconecta da realidade. Desconexa da realidade. Então, a confiança ela tem que ser construída mesmo. E ela só vai ser construída com o tempo, conforme a gente for vivendo diversas situações e você vê como eu lido, eu vejo como você lida. Sim. Né? É isso que vai construindo essa confiança. E aí é esse equilíbrio fino entre o se fechar demais e o se abrir demais. Sim. Umas relações atrás, minha analista me falou uma coisa muito interessante, que foi... Eu perguntei para ela em algum momento, mas você acha que eu deveria contar isso para ele, né? Para um cara que eu tava saindo? Daí ela falou, eu não entregaria minha criança para qualquer um. E aí eu fiquei com mais outra frase dela que fica, né? Daí fica. E é isso. A gente não tem que entregar nossa criança para qualquer um. Então, primeiro a gente precisa de uma relação de confiança para eu saber que você não vai jogar minha criança no chão. Você não vai pisar em cima dela. Exatamente. Nossa, sim. Como que eu vou saber se você vai cuidar dessa parte que para mim é tão importante, né? E eu acho que isso serve para todas as relações, inclusive para sexual. Então, é o que a gente estava conversando aqui antes. Vamos ser amigo primeiro? Deixa eu entender quem você é. Vamos se conectar a partir desse lugar? Porque aí eu vou ganhando essa confiança, aí eu vou podendo aos poucos te entregar essa criança. E aí a gente vai poder brincar com o erótico, vai poder brincar com tudo, com as fantasias do mental, do corpo, das infinitas combinações. Que aí a gente começa a ter tanto segurança quanto aventura. Exatamente. Né? Exatamente. Ainda que eu acho que, sim, o erótico... não tem como. Ele depende muito da confiança. Não tem como. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem a facilidade de entregar, então... Então precisa ver alguma coisa. Momento terapia. É que eu acho que também tem algumas conexões que só vai. Sim. Teve uma coisa muito louca que aconteceu comigo quando eu tava... Bom, eu morei um tempo em Tulum. E aí... Bom, eu conheci um cara que tava sendo super não consensual, assim. Eu falava que eu não queria ver ele, encontrar ele. E ele ignorava e continuava me chamando, assim. E aí ele me sugeriu um lugar, que era uma reserva e tal. E eu não fui com ele, porque nem a pau que eu ia sair com esse cara, bloqueei ele de tudo. Mas fiquei com esse lugar e fui sozinha depois para esse lugar. E aí eu fui para esse lugar, eu minha motinha. E aí eu cheguei lá, era uma praia deserta, assim, maravilhosa. Enfim, paradisíaca. E tinha um cara saindo. E eu tava chegando. Então eu tava num país desconhecido, no meio do nada, com uma indicação de um cara nada a ver. Tudo, né? Pra você estar desconfiado. E ele tava vindo, eu tava indo. E eu lembro de pensar na minha cabeça, nossa, bem que ele podia voltar. E sentar aqui comigo e tal. Passou um filme pornô inteiro na minha cabeça. Mas tudo bem, fantasias. E ele voltou. E aí ele voltou, me ofereceu uma breja, a gente sentou, conversou. E, cara, ali a gente viveu uma coisa muito louca, porque a gente viveu um dia incrível. Transamos horrores na praia, ficamos lá e tal. Era aniversário dele, depois disso a gente passou uma semana junto em Tulum e depois eu fui pra casa dele na Cidade do México e passamos mais uma semana junto lá. Então, às vezes, tem algo de muito mágico que acontece. E tem uma disposição. Que faz a gente confiar numa pessoa numa circunstância que não tinha nada. Então, tem um quê de intuitivo aí também. Total. Eu acho que é a parte espiritual do jogo, né? E do erotismo, na verdade. São momentos de a vida brilha diferente. Ai, sim. Que saudades desse. E é gostoso. Encontrar pessoas dispostas a viverem abertamente, porque depende da abertura, né?
enfim. Mas aí eu acho que a entrega acontece de uma forma mais fácil. Até agora, tipo, aconteceu isso de um jeito muito louco, assim. Alguém brilhou pra mim e eu falei, cara, é isso. E aí foi. Tipo, eu entreguei, fácil, assim. Sim. Não super fácil, de uma forma consciente. Mas é isso, tem um quê de misterioso que a gente não pode Sim. excluir. Porque tem a questão da transgressão envolvida, né? Então é o risco que a gente corre. É. Descobrir, eu vou viver uma experiência maravilhosa ou outra. E eu acho que também tem muito uma coisa, sempre falo isso também nos meus atendimentos da confiança, que é um outro aspecto, que é a confiança na gente de que não importa o que aconteça, eu vou lidar com isso. Porque muitas vezes a gente tenta construir uma confiança assim, sei lá, vou dar um exemplo idiota. Meu carro, minha casa, meu relacionamento de 10 anos. Só que, gata, seu relacionamento de 10 anos pode ir embora amanhã. O seu emprego também. Tudo pode acabar assim. É uma segurança ilusória. A gente tenta se agarrar a coisas, a pessoas, a vínculos, a conexões. Só que a real, se a gente for ser bem sincera, é que a gente não sabe. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer. E sustentar esse não saber muitas vezes é terrível, né? Dá um medo terrível. Só que a coisa mais honesta, na minha opinião, que a gente pode fazer é olhar para isso, sustentar esse não saber e falar, ok, a real é que eu não sei. Mas o que eu posso saber é que eu vou lidar com isso. É o que você estava falando lá fora para mim. Eu sei que eu vou buscar como. É um buscar como que Sim. vai me fazer sair de qualquer lugar. É. Né? Acho que passa muito por isso, assim. Então, não importa o que aconteça, eu vou resolver. Não importa o que aconteça, eu vou catar meus caquinhos depois e a gente vai encontrar uma forma de seguir e vai ficar tudo bem. Porque senão a gente vai começar a viver fechado dentro de uma redoma de cristal. É uma escolha, uma escolha arriscada, né? Mas essa é que é a vida mesmo. Senão, é o que você disse, eu vou para estruturas já modeladas para que eu fosse. Porque esse medo que eu sinto também é baseado no que foi ensinado, mas também pelo que foi vivido. Por que fomos educados da maneira que fomos? Então, é uma resistência, é totalmente político. Total. É que é isso, né? E aí, até integrando isso com o consentimento, não dá pra gente tirar o mundo. Eu lembro que a Lei falou uma coisa muito legal: é o guarda-chuva. Não dá pra gente tirar o fato de que a gente cresceu numa estrutura patriarcal, numa sociedade machista, numa cultura capitalista de dominação. Ou seja, tudo isso está influenciando o nosso desejo, tudo isso está influenciando o quanto a gente se permite, tudo isso está influenciando os nossos medos, a família, as estruturas. Então é totalmente político. E desconstruir isso custa muito caro. Desconstruir isso não é uma coisa assim também, tipo... Por isso que eu acho que vale a gente ter esses debates para as pessoas pensarem e entenderem o que cabe para elas. Sim. Foi para você que eu estava falando isso agora. Ou até aqui, já na gravação, agora eu não lembro qual das conversas que foi, mas... Cara, eu não tenho a resposta da sua vida. Eu não sei o que é melhor para você. Eu tô aqui para te ajudar a pensar, para te oferecer esse espaço, para você se escutar, para a gente poder pensar juntas o que faz sentido para você. Porque o que faz sentido para mim, só eu vou poder bancar ou não bancar, saber ou não saber. Então, é o que a gente estava falando. Eu, por exemplo, não bancaria estar num relacionamento aberto, onde a pessoa tem vários namorados e várias namoradas. Tem gente que bancaria, tá tudo bem. Sim. Não é o que é melhor para a Vitória. O que é melhor para a Vitória vai ser na vida da Vitória. Então, eu acho que falta muito isso e é muito difícil a gente fazer isso. Porque existem todas essas influências que a gente nem percebe muitas vezes que está sendo influenciado, mas está. Sim. E quebrar esses paradigmas tem um preço, e é um preço alto. Pessoal, é um capital social, né? Também, e de tempo, porque justamente precisa ter tempo para conseguir viver experiências como essas, né? Que não foram feitas para a sociedade como ela é estruturada hoje. Então, eu tenho que abrir e organizar de que maneira eu vou fazer para que eu tenha mais de um relacionamento simultaneamente. Tem uma logística, se eu quiser continuar
com o meu trabalho, com as minhas coisas, e ainda mais um relacionamento, né, sustentável, enfim. Por isso que acaba indo por um lugar muito perigoso, frustrante, né? Nessas relações novas de não monogamia, não por causa do modelo, mas por causa de como tem sido feito mesmo, né? A falta de habilidade. Né? Vamos voltar para a Vanessa. Se o homem foi ensinado que ele pode escolher qualquer coisa e a gente só foi ensinada que a gente vai escolher por ele, esse homem que ele ama tudo, ele vai ter que, primeiro, aprender a amar a mulher, né? Aprender o que é amor, o que é o cuidado, o que é o respeito, conseguir oferecer isso para uma mulher e aí a gente vai para falar da monogamia, né? Aí a gente começa a falar de monogamia, tem vários fatos, vários momentos. É uma discussão complicada e eu acho que isso vale para tudo, né? Ao mesmo tempo que é a gente se perceber, porque a gente vai errar, o outro vai errar. E se existir essa disposição em se perceber e em querer ser legal, né? Sem se perder nesse caminho. Mas, cara, precisa ser sobre o meu desejo e sobre o seu desejo. Sim. Como que a gente vai criar uma coisa nova que funciona pra gente, sabe? E eu acho que isso é o mais importante, porque vão ter modelos de relação e a gente vai falar, ok, essa fase é uma fase que a gente está monogâmico e isso engloba o meu desejo e o seu e as nossas faltas e tá tudo bem. Tem momentos que não, isso envolve as práticas sexuais, isso envolve as amizades, isso envolve tudo. A gente precisa, momento a momento, estar comunicando. Tanto que isso foi uma das coisas que eu falei. Para mim, o que eu acredito é que a gente precisa, confiar que o outro vai ser legal e que ele vai respeitar e preservar a gente. E vice-versa. Você precisa confiar que eu sou legal, que eu vou te respeitar e te preservar. E a partir desse espaço, a gente vai vivendo, conversando e entendendo o que a gente vai fazer com o que está acontecendo. Porque não tem como saber o que vai acontecer. Não tem como saber o que vem. E quanto mais a gente consegue, mais uma vez, suportar esse não saber, suportar essa incerteza, não precisar controlar e obter um determinado resultado. Então, muitas vezes eu percebo isso também. Então, sei lá, minhas clientes começam a sair com alguém com a intenção de que isso vire um namoro, vire uma relação séria, vire algo. Só que, às vezes, isso pode ser outra coisa que seja prazerosa para você. Então, pode ser que isso vire uma amizade colorida, pode ser que isso seja um caso, pode ser que isso seja um romance, pode ser que isso seja só uma amizade normal e que vocês testem e não tenha nada a ver. Mas quando a gente se fecha muito para uma possibilidade, sim, eu quero só isso, eu quero só desse jeito. Mais uma vez, a gente se restringe. E aí eu percebo muito isso nessa coisa da mulher, principalmente quando ela quer um relacionamento. Então, o que eu quero falar aqui, e daí eu quero reforçar isso, não é que você não pode querer um relacionamento sério. Não é que isso não pode ser um desejo autêntico e genuíno seu e que você não possa estar buscando isso. Mas você não precisa pegar toda e qualquer pessoa que aparece na sua vida e tentar enfiar. Caixinha de relacionamento sério. Daí pega a outra, tenta enfiar nessa caixinha. Talvez seja mais sobre conseguir sustentar esse não saber. Porque vamos falar bem da verdade, você também não sabe se você quer namorar essa pessoa. Você pode querer namorar, e pode não querer namorar essa pessoa. Exato. Então, a gente precisa conseguir cada vez mais ter essa distinção, sustentar esse tempo e sustentar esse desconforto de que a gente não sabe mesmo o que vai ser. Sim, exatamente. Eu tava pensando, enquanto você estava falando isso, eu tava pensando, né? Você falou, a pessoa para caber na caixinha, mas já fiz. Admito meus erros. Mas o quanto a gente também impossibilita a relação com uma pessoa específica de florescer de maneiras diferentes. Então, eu sei que ela não funciona romanticamente, mas ela é uma boa companhia que tem tantas outras coisas a oferecer, né? Especialmente quando a gente é educado que homem e mulher é só para reprodução, para relacionamento, né? Isso prejudica muito a amizade intergênero. Na verdade, é intersexo. Enfim, sim, vamos. Faz sentido mesmo, porque é isso, e eu acho que isso serve para tudo, né? Parar de tentar colocar as pessoas, as coisas, a sexualidade nas caixinhas
E entender que sim, é importante a gente ter vocabulário, mas tem uma frase, eu acho que eu não sei se é do Jung ou da psicanálise, mas que vai falar que um ego forte é um ego flexível. Não é um ego duro, enrijecido, controlador. Porque é o ego que consegue fluir e responder de acordo com cada circunstância. Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que trabalhar e desenvolver e está totalmente relacionado ao erótico. Sim. Que é o que você estava falando no começo, né? E a gente fecha esse círculo. E o erótico é presença. O erótico é presença. E a vontade aqui é pegar essa presença, abrir ela, tirar ela, descobrir 1000 camadas do que significa presença no meu vocabulário. E do que significa estar presente aqui agora com você. Maravilhoso! Eu amei. Foi muito gostoso. Foi, adorei. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.